A polícia procura pelo Luan, de 24 anos. Cadê a foto do Luan, por favor? Esse é o Luan, gente. O Luan diz, a defesa dele é que a mãe sofria muita agressão por parte do companheiro e ele acaba atirando e matando o padrasto. O Elias tinha 44 anos e morreu após ser vítima desse disparo por parte do enteado. Vem para mim, por favor. O Luan diz que atirou em legítima defesa para salvar a mãe. Só que a polícia tem dúvida e quer prendê-lo. Quem é que vai contar essa história? A Lorena ou a Capitão Nascimento? Capitão Nascimento, vamos ver a reportagem inédita de São Paulo. Eu não fui uma má esposa. Eu lutei. Lutei para mudar, lutei para ter paz aqui dentro dessa casa, mas infelizmente o Elias não quis. Foi ele que não quis. Foi ele que não quis. O desabafo de uma mulher vítima de agressão, que agora se vê diante de uma difícil situação. A morte do marido e a falta de notícias do filho. Na verdade, eu tô até dando essa entrevista para dizer que, primeiramente, eu preciso achar o meu filho. Por causa que ele precisa explicar o que aconteceu lá dentro. E eu acho injusto falarem que estão falando que ele atirou, que ele matou, sem saber primeiro o que aconteceu. As agressões que eu vivenciando, eles vendo. Elias Venâncio da Silva Filho, de 44 anos, foi morto pelo enteado, Luan Bueno Pacheco, de 24 anos. O crime aconteceu nesta casa na cidade de São Roque, no interior de São Paulo. Segundo Thelma, esposa de Elias, o filho quis defendê-la das agressões do padrasto. A última vez que ele voltou agressivo, nós estávamos ali na salinha e aí ele começou a dar soco na minha cabeça e por último um pontapé aqui. E foi quando eu fui jogada para fora, ali no caninho, e eu acabei caindo. E nisso, ele começou a ameaçar o meu filho lá dentro, a discussão. E aí meu filho falou, não faz isso, não faz isso. E aí eu só escutei o tiro, porque eu estava caída aqui fora. Só que quem andava armado era sempre o Elias. O Elias andava armado, ele várias vezes ameaçou eu. Luan é procurado pela polícia. O delegado quer esclarecer o que de fato aconteceu. Se Luan teria agido em legítima defesa ou se matou Elias covardemente. Para entender e chegar a uma conclusão, vamos contar como era a vida dessa família, que hoje se vê diante de uma tragédia. Thelma e Elias foram casados por 5 anos e não tiveram filhos. A Thelma e o Elias se conheceram na cidade de Maringá. Ele já morava lá com a família e a Thelma morava aqui na cidade de São Roque, mas naquela época estava em Maringá. Foi aí que acabou conhecendo o Elias. Os dois começaram a namorar. Segundo a Thelma, desde o início ela foi avisada de que o Elias de vez em quando se tornava um homem muito violento. Só que mesmo assim, ela decidiu tentar. Dizia que gostava dele. Ela relatou que durante o tempo em que ficou lá, presenciou algumas situações constrangedoras, até mesmo dele com a família. Mas mesmo assim, ela insistia em ficar com ele. Aqui na cidade de São Roque, os 3 filhos da Thelma, de um outro relacionamento, estavam morando com a avó materna. Mas em 2017, a idosa morreu por conta de uma doença. Então, a Thelma decidiu vir para cá cuidar dos filhos, sair de Maringá e vir aqui para São Roque. Ela fez o convite para o Elias. Ele aceitou. A Thelma até pensou que essa mudança de cidade faria bem para ele e que ele iria mudar o comportamento, não seria mais agressivo. Eles vieram aqui para esta casa onde o crime aconteceu. A Thelma morando aqui no local com os 3 filhos de um outro relacionamento e também com o Elias. Ela contou que os filhos sempre gostaram muito dele, mas se irritavam quando percebiam que ele começava a ficar violento. Até então,
só nas palavras. Porém, dias depois de se mudar para cá, ele começou a agredir a Thelma na frente dos filhos dela. Isso acabou irritando a todos. Mesmo assim, eles tentavam manter um relacionamento saudável. Até porque o Elias, ainda de acordo com a Thelma, sempre voltava atrás, pedia perdão, dizia que iria mudar, por isso eles seguiam assim. O Elias trabalhando como pedreiro, ajudando nas contas da casa. O filho da Thelma, o Luan, que agora é procurado pela polícia pelo crime, também trabalhando como pedreiro e ajudando nas contas da casa. Mas ela disse que de 2017 para cá, poucas vezes eles tiveram momentos felizes. Por quê? As agressões continuavam. Thelma afirma que durante todo esse tempo foi agredida por Elias, aqui no quintal da casa, na frente dos filhos dela. Thelma diz que nunca registrou o boletim de ocorrência contra Elias porque tinha medo de denunciá-lo. Mas garante que avisou por várias vezes os parentes de Elias que moram em Maringá. Eu telefonei pro irmão dele. O irmão dele falou, chama a polícia, ele que resolve o problema dele, entendeu? E não quiseram saber. A família dele sabia, então? A família dele sabia. Agora, dessa vez que ele foi, aí ele não contou pra família e ele também não deixava eu contar. Essa ameaça era grande. E eu vou falar a verdade, eu tinha medo. Eu nunca mexi com nada disso, então eu tinha medo. E assim o casal viveu por 5 anos, entre idas e vindas, promessas de mudanças e confusões. Luan, que sempre morou com a mãe, tinha até então um bom relacionamento com o padrasto. Mas tudo mudou do início do ano para cá. Elias, que tinha voltado para Maringá por conta das brigas com a esposa, decidiu voltar rapidamente para São Roque. Thelma acreditou que desta vez daria certo. Até que o pior aconteceu. Esse foi meu erro. Chance. Medo. Porque muita mulher tem medo. Tinha medo do quê, Thelma? Medo dele me matar minha família. Por isso que você continuava com ele? Eu tentava fazer acontecer a paz. Mas não, ele não quis. Foi ele que não quis. Eu só queria dizer, Luan, eu não sei onde você tá, meu filho. Nem sei se você tá vivo essas horas. Eu queria saber, filho. Porque eu sei que você nunca teve arma, filho. Preciso da sua ajuda. Nós vamos vencer essa. Porque a injustiça não vai prevalecer. Nós vamos lutar. No dia do crime, Thelma estava em casa com os filhos. O Luan não tinha serviço como ajudante de pedreiro, por isso também estava aqui. Ela contou que desde as primeiras horas do dia, o Elias se demonstrou muito violento. Ele chegou aqui na casa e começou a xingar a Thelma e também os filhos dela. Thelma relata que por várias vezes pediu que Elias fosse embora, que saísse daqui, porque ele já estava irritando a todos e também ela já estava machucada. Mas Elias, segundo ela, não queria ir embora. Depois de algumas horas, ele decidiu sair. Passou aqui pelo portão, seguiu pela rua e até então ela não sabe para onde ele foi. O fato é que Thelma continuou aqui na casa com os filhos, até que o Elias retornou para cá. De acordo com ela, as agressões continuaram e ele agredia a Thelma na frente dos filhos, lá dentro da casa. Você acha que se não fosse ele, poderia ter sido você? Eu e mais gente. Ele estava descontrolado. Muito descontrolado. Muito descontrolado. Ele falou que queria te matar? Várias vezes. Várias vezes. Não foi só uma, não. Várias vezes. E chamava eu de pilantra, de tudo quanto era nome. Thelma não quis chamar a polícia. Ela achava que Elias não voltaria mais naquele dia. Mas pouco tempo depois, ele retornou. Por volta das 4 da tarde, mais uma agressão. Thelma se deparou com o Elias passando aqui pelo portão. Ela contou que bem ali, próximo àquele cano, na entrada da casa, ele acabou empurrando a Thelma.
Ela caiu, pediu que ele parasse, os dois continuaram a discutir. Os filhos estavam na casa, mais precisamente na sala. Foi quando Thelma acabou caindo. Ela disse que não conseguiu se levantar e percebeu que Elias foi para casa. Ela ouviu uma discussão entre ele e o Luan. Logo em seguida, 2 disparos. Thelma ficou muito assustada. Não sabia o que de fato havia acontecido, quem teria sido atingido pelos disparos. Ela contou que tudo foi muito rápido. Logo em seguida, o Luan passou por ela, que estava ainda caída ali no chão, e fez um único pedido. Pediu que Thelma o perdoasse. Eu só queria dizer que o meu filho não é uma boa pessoa. O que ele te falou, Thelma, depois que atirou? O que ele te falou? Qual foi a explicação de Luan logo após ter matado o padrasto? Por volta das 4 da tarde, mais uma agressão. Thelma se deparou com Elias passando aqui pelo portão. Ela contou que bem ali, próximo àquele cano, na entrada da casa, ele acabou empurrando a Thelma. Ela caiu, pediu que ele parasse, os dois continuaram a discutir. Os filhos estavam na casa, mais precisamente na sala. Foi quando Thelma acabou caindo. Ela disse que não conseguiu se levantar e percebeu que Elias foi para casa. Ela ouviu uma discussão entre ele e o Luan. Logo em seguida, 2 disparos. Thelma ficou muito assustada. Não sabia o que de fato havia acontecido, quem teria sido atingido pelos disparos. Ela contou que tudo foi muito rápido. Logo em seguida, o Luan passou por ela, que estava ainda caída ali no chão, e fez um único pedido. Pediu que Thelma o perdoasse. Eu só queria dizer que o meu filho não é uma boa pessoa. O que ele te falou, Thelma, depois que atirou? O que ele te falou? Ele pediu perdão e saiu. E eu, assim que ele saiu, eu saí gritando também. Não tive nem coragem de entrar lá dentro. Os vizinhos chamaram o resgate. Minutos depois, a ambulância chegou. Luan já havia sumido. Thelma estava em casa, desesperada. Quando as viaturas chegaram aqui na casa, receberam a informação de que o Elias tinha sido levado para um hospital aqui da região, mas minutos depois morreu. Thelma já havia recebido a notícia da morte do companheiro. Ela disse aos policiais que contaria tudo o que aconteceu aqui na casa. Quando os policiais entraram, se depararam com sangue ali na sala de estar e também a casa um pouco revirada. Eles perguntaram para Thelma, tentaram também acalmá-la. Ela contou aos policiais que estava ali na casa discutindo com o Elias, quando de repente um carro vermelho chegou, parou na frente da casa. Um homem até então desconhecido teria entrado e lá na sala acabou atirando no Elias. Em seguida, este atirador voltou para o carro e fugiu. Os policiais ouviram aquela história, acharam um pouco estranha, estava faltando alguma coisa. Mesmo assim, decidiram levar a Thelma até a delegacia para que ela explicasse melhor essa história para o delegado. Rapidamente a notícia se espalhou. Nas redes sociais, parentes de Elias lamentaram a morte. A arma foi apreendida pela polícia e deve passar por perícia. A versão contada inicialmente por Thelma logo foi derrubada. Mas quando foi chamada na delegacia, Thelma não teve como manter aquela versão que foi contada lá na casa onde o crime aconteceu. É porque muitos detalhes não davam certo. O delegado sabia que algo estava errado, que a história estava muito mal contada. Aqui na delegacia, Thelma acabou contando toda a verdade. Diz que estava na casa com Elias quando os dois começaram a discutir. Ela relatou aos policiais que começou a ser agredida por ele e que não foi a primeira vez. Muito bem, agora cabe, a defesa apresentar suas versões
para saber se a justiça vai aceitar essa versão ou se vai condená-lo pelo assassinato. Se foi uma emboscada, se foi premeditado ou se foi legítima defesa. A gente acompanha.